Olá, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos agora no capítulo 6, eu vou lendo versos 9 a 11, e aqui temos assunto muito pesado. Estamos aqui para expor o que o texto é. Será que vocês não sabem que injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem catamitas, nem sodomitas, nem avarentos, nem ladrões, nem beberrões, nem caluniadores, nem trapaceiros poderão mesmo herdar o reino de Deus. E é o que alguns de vocês já foram. Mas foram banhados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Agora, gente, você sabe que tem muita conversa fiada lá fora em algumas igrejas, simplesmente passando mão assim na cabeça dos pecadores. Não, porque isso aí, a carne é fraca, ninguém é de ferro, blá, 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 tá. O que aparentemente estava mesmo acontecendo em Corinto, razão pela qual, no capítulo 5 que acabamos de ver, no último vídeo, Paulo simplesmente foi bastante direto. Eles estavam tolerando um pecado assim, dentro, não, que não dava mesmo. Então, atenção para a questão, eu vou começando agora de trás para frente. Verso 11. Alguns de vocês já foram. Então, que Paulo deixa claro que é possível que outrora participante de quaisquer das práticas mencionadas, que vamos rever, seja salvo. O que você foi no passado não evita você poder se salvar. A questão é se alguém morrer enquanto ainda praticando essas coisas, não tem jeito. Deixou para trás, se converteu, mudou, tudo bem. E aquilo ficou. Está dentro, debaixo do sangue de Cristo. Tudo. Agora, quem segue pecando, lamento muito. Olha, tem vários textos que deixam. Assim, Hebreus tem mais de um texto muito claro quanto a isso. Mas vamos voltar a ver o que está aqui. Nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros. Você percebe que nesta lista, fornicador é uma coisa e adúltero é outra coisa. Recebem menção separada. Portanto, não podem dizer mesmo respeito à mesma coisa. Adultério é uma coisa, não inclui a fornicação. Fornicação é outra coisa e não inclui o adultério. Adultério é infidelidade dentro do casamento. Fornicação é sexo ilícito fora do casamento. Não inclui adultério. Agora, que alguém já fez isso antes de se converter, mas alguém que segue fazendo, lamento muito. Nem todo mundo vai entender que eu li catamita, não vai estar assim na sua Bíblia, provavelmente. Catamita é assim exatamente no texto grego, diz respeito aos que preenchem o papel de fêmea no sexo anal. Isso é catamita, que o pessoal chama do parceiro passivo. Em seguida diz aqui sodomita. Agora, sodomita diz respeito aos que preenchem o papel de macho no sexo anal. Seria o parceiro ativo. Atenção, um catamita é alguém que participa voluntariamente. Vítima de estupro, isso é outra coisa, isso é coisa diferente. Não é o caso, mas é alguém que participa
voluntariamente. Atenção, não é assunto muito agradável hoje em dia, mas veja bem, é o Espírito Santo, através de Paulo, que está dizendo enfaticamente que homossexual praticante absolutamente não vai herdar o reino de Deus. Lamento muito, mas está assim. Isso aqui não é crime de ódio, isso aqui é uma verdade. Voltando então, aí vai, avarento, ladrão, beberrão, caluniador, tal. Isso deve ser óbvio. Quem segue praticando essas coisas é porque nunca se converteu. Nunca foi regenerado pelo Espírito Santo. Agora, terminando o verso 11, diz que é o Espírito de Deus mesmo, é o Espírito Santo que aplica. Ele é o agente, trabalhando em nossas vidas, a partir do preço pago pelo Senhor Jesus, derramando o seu sangue por nós, e usando também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto. Vamos agora, então, aos versos 12. Eu vou ler até o verso 20, que termina assim o capítulo 6, porque tudo é a respeito da fornicação. Esse é o assunto. Então, verso 12 a 20 do capítulo 6. Sim, me desculpem, mas eu quero voltar no intervalo, um irmão aqui presente me deu uma explicação que eu achei boa para o problema de alguém que se entrega, que nós entregamos a Satanás. Porque aqui fala que alguém que morre fazendo essas coisas, fornicando, idolatrando, adulterando, não entra no reino. Então, esse sujeito que estava na igreja de Corinto, praticando aquilo, tomou a mulher do pai, ele não fosse confrontado, porque a comunidade estava deixando ele, estava aí assim numa boa, ninguém estava mexendo com ele. Deixando ele assim, ele está condenado absolutamente, 100%. 100% de certeza que esse aí vai para o inferno. Então, você entregando esse sujeito a Satanás, mesmo sendo uma possibilidade pequena, mas é melhor do que nada, né? Você deixa ele pecando dentro da comunidade e está frito. Então, você entrega a Satanás, quem sabe ele acorda e pode ser salvo. O que de fato aconteceu com esse sujeito, como vamos ver na segunda carta aos Coríntios. Então, muito obrigado ao irmão aqui, que eu agora vou melhorar a minha exposição daquele texto. Prosseguindo então, agora sim, agora vamos aos versos 12 a 20. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto ele como eles. Ora, o corpo não é para fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus tanto ressuscitou o Senhor, como ressuscitará a nós pelo seu poder. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Pois então, devo tomar os membros de Cristo para fazê-los membros de uma prostituta? Claro que não. Será que não sabem que aquele que se une a uma prostituta faz um só corpo? Porque ele, maiúsculo, diz, os dois se tornam uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor faz um só espírito. Fujam da fornicação. Cada pecado que um homem possa cometer é fora do corpo. Mas aquele que fornica peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo em vocês, o qual receberam de Deus, e não são de si mesmos? Porque foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Voltando agora ao verso 12. É claro,
mesmo que sejam algumas coisas permitidas, mas nem por isso são coisas boas, adequadas. Agora eu confesso que esse verso 13 não me é muito claro. Alimento para o estômago, tá, claro. Nós temos que comer para viver, mas quem quer que viva para comer, vai encontrar um Criador irado. Deus vai destruir tanto o que? O estômago contra os alimentos. Mormente também quem abusar. Agora, a segunda parte aqui do verso 13 é que me incomoda mais ainda. O corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, até aí tudo bem. E o Senhor para o corpo, mas como assim o Senhor para o corpo? Que o meu corpo seja para o Senhor, beleza, óbvio. Mas o Senhor para o meu corpo, como funciona? Não sei. Que o corpo não é para a fornicação, isso é pacífico, isso é óbvio. Agora, como entender o resto? Havemos de consagrar os nossos corpos ao serviço do Senhor. Até aí tudo bem, mas e o Senhor para o corpo? A solução que eu acho que não sei, não estou gostando, não estou achando joia, mas a única solução que eu acho aqui, que não me agrada muito mais, é que o vocábulo corpo está sendo usado em dois sentidos diferentes. A primeira metade do verso diz respeito ao meu corpo físico, e na segunda parte diz respeito à igreja como corpo de Cristo. Então aí sim, esse corpo, o Deus é para ele. Aí funciona. Não gosto muito, mas é a solução que eu achei. Eu disse, senão eu fico assim no ar sem entender. O que também é possível. Agora, então, ele apela para o fato da ressurreição e a nossa esperança de participar na ressurreição do Senhor. Assim sendo, havemos de ter cuidado com aquilo que nós vamos fazer com os nossos corpos. Verso 15. Vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, como é que eu vou pegar esse corpo que é de Cristo e unir a uma prostituta, enfim, etc. Não dá, não é? Não dá. Agora, o que nem todo mundo entende é o que está dito aqui no verso 16. Aí, Paulo cita verbalmente em Gênesis capítulo 2 e verso 24. Quando o soberano disse, os dois, quer dizer, o macho e a fêmea, se tornam uma só carne. Isso, naturalmente, no casamento. Mas o que Paulo está dizendo? Mas isso também é qualquer união entre os dois sexos. Ou qualquer intercurso sexual entre os dois sexos, isso aí faz um só corpo. Então, alguém se une a uma prostituta. Agora, ele vai explicar isso mais um pouquinho a partir do verso 18, mas antes tem o verso 17. Ele também diz que, contrastando com aquilo, quem se une ao Senhor faz um só Espírito. Isso que nós queremos, que Ele é o Pai dos Espíritos. Agora, o que está no verso 18 é uma verdade que nem sempre é pregada nos nossos púlpitos. Fujam da fornicação. Atenção, cada pecado que um homem possa cometer é fora do corpo. Então, se eu roubar, é fora do meu corpo. Se eu matar, é fora de meu corpo. Se eu fizer outras coisas, se eu mentir, é fora do corpo. Mas quem fornica peca contra o próprio corpo. Eu vou me deter aqui um pouquinho, porque isso é uma coisa que não se explica normalmente nas nossas igrejas, infelizmente. Mas é exatamente assim. O verso 16 declara claramente: quem se une com prostituta se torna uma só carne com ela. Isso aí, gente, não é uma expressão poética, é um fato médico. Durante o coito há uma troca de enzimas, tal que os participantes levam consequência no corpo literalmente. Segue-se que
uma pessoa promíscua fica danificando seu corpo progressivamente. Mas talvez seja ainda pior do que isso. Provérbios capítulo 6 e verso 32 diz: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. E os versos lá, no Provérbios capítulo 6, os versos 33 a 35, descrevem as consequências sociais. Mas eu quero ver aqui a questão de destruir a própria alma. Será que os participantes também sofrem consequências na alma? Eu desconfio que, acompanhando as enzimas que são trocadas, vai um pouquinho da alma também. Daí uma prostituta profissional tem uma alma enfraquecida e o macho promíscuo vive atrapalhando sua própria alma. Sem falar nas consequências físicas. Então não é à toa que Paulo diz para fugir. Fujam da fornicação. Agora aqui no verso 19, caso não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito, aqui, lá atrás, no capítulo 3 e verso 16, o corpo era a igreja, a congregação. Mas entendo que aqui o corpo é mesmo o nosso corpo físico, individualmente. O meu corpo, o teu corpo e assim por diante. O vosso corpo, corpo de cada qual, é templo do Espírito Santo em vocês. O Espírito Santo está em cada crente verdadeiro, o qual receberam de Deus. Portanto, não somos de nós mesmos. Fomos comprados por preço. Então, já que meu corpo é o templo do Espírito Santo, aí não dá para eu tomar esse corpo, que é o templo do Espírito, e fazer coisas desse tipo com esse corpo. Não, por favor, não faça isso. Não dá. Eu sou obrigado a comentar uma coisa do texto aqui no verso 20. Foram comprados por preço, portanto, glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Assim diz o texto verdadeiro. Agora, o texto grego eclético, ora em voga, seguindo 3,7% dos manuscritos gregos de má qualidade, meramente corta fora, omite e no vosso espírito os quais são de Deus. Então, versões como nova versão na linguagem de hoje, revista e atualizada, enfim, essas coisas, terminam o verso assim: glorifiquem a Deus no vosso corpo, ponto. Isso, obviamente, enfraquece o verso. Vocês não devem seguir essas coisas. Devem seguir o texto verdadeiro, que diz: glorifiquem a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Agora chegamos ao capítulo 7. Agora é questão de casamento. Eu vou ler versos 1 a 5 para começar. Agora, quanto às questões sobre as quais vocês me escreveram, é bom que homem não toque em mulher. Mas, por causa das fornicações, que cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido. O marido deve proporcionar a atenção devida à mulher e, da mesma forma, a esposa ao marido. A esposa não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se privem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, por um certo tempo, para se dedicarem ao jejum e à oração. E unam-se de novo, para que Satanás não vos tente por não terem autocontrole. Isto aqui é, obviamente, falando de intercurso sexual, o parágrafo inteiro. Mas vejam no verso 2, é uma só esposa e um só marido. Cada um tem a sua própria mulher, uma, e cada uma tem seu próprio marido, só tem um de cada. Agora,
A questão exatamente é evitar o que não deve acontecer. Então, há de haver respeito mútuo, reconhecer tal e tal, blá, blá, blá. Não dar abertura para Satanás nos levar a um procedimento que não devemos fazer por nossa falta de autocontrole. Isso acho que não tem segredo aí, não precisamos nos deter. Isso é claro e óbvio. Prosseguindo, então, vou ler os versos 6 a 9. Ora, digo o que segue como concessão e não como ordem. Abre parênteses, eu gostaria que todos os homens fossem assim como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira, outro de outra, fecha parênteses. Sim, digo aos solteiros e às viúvas, é bom para eles que... Perdão, não li bem. É bom para eles se permanecerem assim como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, que casem, pois é melhor casar do que queimar. Voltando ao verso 6, eu entendo que o pronome grego que temos aqui é catafórico, quer dizer, apontando para o que segue, normalmente é anafórico, apontando para o que ficou. Quando diz aqui no verso 8 que permaneçam assim como eu me vejo obrigado a entender que Paulo era já um viúvo. Como assim? Na condição de fariseu praticante, Saulo de Tarso teria sido homem casado. Com certeza quase total, porque nos valores dos fariseus o casamento era necessário. O homem tinha de casar. Então é quase certo que Paulo, mas se ele agora diz ficar como eu, é porque agora ele é viúvo. O que também não seria mistério, isso acontece. Mais tarde ele vai voltar a essa questão de solteiro, enfim, etc., se casar, mas ele diz assim, ele acha que seria melhor não casar outra vez, mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo se controla, então é melhor se casar do que queimar. Bom, o queimar aqui é comumente tido como queimar de paixão, assim, não um queimar literal. Mas, convenhamos, se fornicadores praticantes não entram no reino, então eles vão para onde? Eles vão queimar literalmente. Então, quem sabe esse tal de queimar também tem sentido literal. Se o pessoal vai cair na imoralidade e com isso parar no inferno, vão queimar. É melhor não queimar.